Fala pessoal, tudo bem? Esta é uma audioaula do pastor Alain Brizotti sobre o tema O Privilégio dos Íntimos. Se inscreva no canal para não perder nenhum outro vídeo, curta, compartilhe e comente vídeo toda semana. Obrigado. Relacionamentos durem tão pouco. Quem é que consegue viver sempre nesse estado de fúria? Relacionamentos, para que eles fluam, para que eles tenham base, para que eles tenham conteúdo, eles precisam de tempo. E tempo é uma coisa que as pessoas de hoje, é um luxo que elas julgam não ter, por causa da correria, da paranoia que elas criaram em torno da vida, da história e do mundo. Sufocamentos de uma geração. Por causa dessa aceleração da vida, que os gregos chamavam, de tacocracia, que vem de takos no grego, significa rápido, a ditadura da velocidade. Por causa disso, a vida que busca intimidade vai bater de frente com um conflito. Há muita gente hoje batendo de frente com um conflito. Porque o conflito se instaura como? Quando você pensa que por todos os lados você é cercado e agredido por uma geração configurada pela pressa. Aí você vem do outro lado propondo intimidade. Como é que faz? Você fica num conflito entre seguir o que o mundo está dizendo em sua correria maluca ou permanecer na âncora da palavra, sabendo que o que o Espírito Santo vai gerar em você é uma dádiva vagarosa. É dádiva, mas é devagar. Tem um processo, tem uma cadência. Leva tempo. Não é no estalar dos dedos. É feita com calma, a toques sutis da graça de Deus. De um Deus que vem trabalhando conosco nas lógicas do abraço. Um Deus do carinho, do afeto, da aproximação. Um Deus das conversas ao pé do ouvido. Não é da massificação, do grito, de algo longe, distante. É o Deus que vem falar dentro. E isso é feito devagar. Leva tempo. Eu coloquei aqui, a intimidade com Deus é uma dádiva vagarosa, ela exige tempo. É feita de esperas, pausas, vírgulas, silêncios, calma. Todas essas são palavras que têm sumido dos ambientes de hoje. As pessoas vivem sempre, como eu disse, em estado de fúria, de ebulição. Há pessoas com enorme medo do silêncio. É aquele indivíduo que chega em casa, ele liga ao mesmo tempo, simultaneamente, todos os aparelhos eletrônicos que ele tiver, do tablet ao micro-ondas, porque ele tem medo do silêncio. Então, desesperado com a sanha de algum barulho, ele não consegue se envolver com nada que exija respiração, cuidado, calma. Não consegue se enquadrar no que a Bíblia diz, aquietai-vos, no silêncio, onde Deus trabalha e fala tão eloquentemente a nós. Ou seja, a intimidade com Deus é uma dádiva vagarosa que exige tempo, que não é produto do estalar dos dedos. É uma joia trabalhada com cuidado, uma obra de arte tecida bem no cerne da alma. É o exercício de descer às partes mais profundas da interioridade e descansar. É você saber que há um trabalho do Espírito Santo sendo feito dentro do seu peito. É como se você tivesse uma marca, uma placa bem no seu peito dizendo Espírito de Deus trabalhando. E aí você descansa. E esse descanso não é vamos dizer, um trabalho, uma pausa no sentido de quem apenas para. Esse descanso é permitir-se ser trabalhado por Deus, guiado por Deus, levado a entender que Deus tem trabalhado com você, tem sido seu Deus. Isso leva tempo. Isso é um exercício espiritual que vai sendo trabalhado na vida da gente. É importante que você guarde isso na sua vida. Olha que interessante. Correr o risco de parar quando todo mundo está correndo. É andar nessa contramão. Correr o risco de parar quando todo mundo está correndo. É você entender que não são as lógicas desse tempo que definem como você vai agir. Ou seja, você entende que você age assim porque Deus cobra de você uma intimidade profunda. Que não é a mídia, não são as circunstâncias, não é a agenda cultural histórica do tempo que define quem você é. Não é porque
a mídia vai dizer o que o mundo está fazendo, que você também vai entrar no mesmo embalo. A sua mentalidade é formada através da palavra. Interessante que o mundo vive da imagem, mas nós, como igreja, vivemos na palavra. E isso gera um conflito para muita gente. Há muita gente vivendo da imagem, mas não da palavra. E nós somos chamados para viver pela palavra a ponto de encarnarmos a graça, para que essa palavra que ouvimos e internalizamos seja vivida em nós. É por isso que lá em Romanos, Paulo vai dizer assim, ó, como pregarão se não forem enviados? E como ouvirão se não há quem pregue? E Paulo vai fazer uma série de perguntas, cujas perguntas que ele coloca são todas elas numa sequência de palavras. Paulo vai dizer, por exemplo, ele vai usar enviar, ouvir, crer, pregar. Olha, todos os verbos dessa ambiência da pregação, da proclamação do evangelho, que vai fazer com que as pessoas sejam lembradas que existe Salvador. Se você pegar esses verbos de Paulo e inverter a ordem, você pega perfeitamente o raciocínio paulino. É Paulo dizendo que nós somos enviados. Porque somos enviados, pregamos. Quando pregamos, as pessoas ouvem. Quando ouvem, creem. Porque creem, elas invocam. E quando invocam, são salvos. Aquilo que nós fazemos é ser enviados de Deus para pregar o evangelho a essa sociedade instantânea. Essa sociedade instantânea ouve o evangelho, crê no evangelho, invoca Cristo, é salvo por ele e a partir daí sai do instantâneo para viver na intimidade das águas profundas. A dádiva vagarosa leva tempo, é devagar, mas gera uma cura da alma. Preste atenção nisso aqui, ó. A pressa não faz parte do projeto de intimidade. Se você quer ter intimidade com Deus, precisa abrir mão da paranoia da pressa. Vai levar tempo, vai ser devagar. Não é uma pílula que você toma e automaticamente se transforma em espiritual. Isso leva tempo. O trabalho do Espírito é sendo feito vagarosamente. Observe, a dádiva vagarosa nada tem em comum com a preguiça. Preguiça é doença da alma. Não por acaso os teólogos antigos acreditavam que a preguiça é um dos 7 pecados capitais. Tem um provérbio rabínico. Os rabinos dizem que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. Preguiçoso é alguém que parou no tempo, fica dando voltas em torno da própria sombra. É alguém que não gera, não produz uma infertilidade humana. Não confunda o espírito trabalhar devagar com preguiça. Mais uma coisa, gaste tempo com a sua alma. Aqui preciso fazer uma pergunta a você. Como está a sua alma? Há quanto tempo você não conversa com Deus ao nível de derramar a alma? De dizer para Ele, a minha alma tem sede de Ti. Como as costas anseiam pelas águas profundas, a minha alma anseia por Ti. Como é que está a sua alma? Você tem gastado tempo com a sua alma? Nós gastamos tempo com tanta coisa. Temos tempo para tanta coisa. John Piper escreveu que uma das funções das redes sociais será no último dia lembrarmos de que nós não nos dedicamos à oração e a Deus porque não quisemos, porque nós tivemos tempo. Só que nosso tempo é empregado em outras coisas, que não aquilo que gera saúde da alma. Como está a sua alma? Íntimos de Deus precisam do máximo de tempo que tiverem ao seu alcance, pois estão mergulhados no mistério, no insondável. Olha que interessante, ó. Quem se relaciona com Deus sob a proposta da intimidade não pode cobrar resultados imediatistas. O imediatismo é um perigo. Ele suga a seiva da vida. Os imediatistas são escravos do que acontece no agora. Eles não conseguem projetar a esperança. São viciados no agora. Se você é um imediatista, você tem medo de algum tipo de projeto que cobre de você alguma coisa. Ou seja, você não se prepara, não se preocupa, porque o imediatista sofre com as dores da ansiedade. Ele é alguém que passa a vida inteira roendo unhas. É muito perigoso isso. Vou repetir, quem se relaciona com Deus sob a proposta da intimidade não pode cobrar resultados imediatistas. Aliás, quem se envolve com Deus na intimidade já não busca resultados, apenas a face generosa do Altíssimo. Ou seja,
Quando você se relaciona com Deus, e esse relacionamento tem a ver com a intimidade, você não vai buscar as mãos, aquilo que Ele dá. Você vai buscar a face, aquilo que Ele é. Ou seja, você não busca presentes, você busca presença. Você não sai por aí à cata de milagres. Você se compreende como um milagre ambulante. Você não vai procurar uma relação com Deus porque ela vai te dar alguma coisa. Você vai procurar uma relação com Deus porque ela te fará ser. Você não busca para ter, busca para ser. Você não busca Deus porque Ele dá, busca porque Ele é. Você não busca Deus porque isso de algum modo vai facilitar a vida. Às vezes vai dificultar para extrair de nós o melhor azeite, a pura unção. Deus não é um meio para você chegar a um fim. Ele é graça sobre graça e tudo se resume nele. Guarde isso no cerne da sua alma. Cuidado com a maldição do imediatismo. Ele cega a nossa visão, deixa a gente estranhamente perdido. Os grandes personagens da Bíblia entenderam bem o elemento do tempo na construção da intimidade com Deus. Interessante, Abraão, por exemplo. Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Jó, Jeremias e muitos outros, Ana, por exemplo. Nós temos infinitos personagens bíblicos que você pode traçar perfeitamente o que essa dádiva vagarosa veio fazendo. O tempo foi forjando neles essa graça. Suas vidas foram marcadas pela intimidade forjada na luta. Quando você olha para essas vidas, sabe o que você encontra? Desertos, cavernas, cárceres, depressões. Davi, por exemplo, em um de seus salmos, Davi chega a dizer assim para Deus: eu me sinto como um vaso vazio. Sou como um prato quebrado. São falas da alma. Os salmos fazem a anatomia da nossa alma. Se você mergulhar nos salmos, você vai encontrar esse tipo de imagens que eu estou colocando aqui. Desertos da vida, cavernas da interioridade, situações difíceis que a gente tem. E é exatamente nelas que o nosso caráter vai sendo formado. Que o Espírito de Deus vem trabalhando numa coisa muito além das camadas da nossa pele. E a gente vai entendendo o que tem a ver com mergulhos, intimidade. Enquanto eu trabalhava com esse livro, na formatação dele, na criação dele, fui pensando muito sobre isso, do quanto as coisas que a gente atravessa, os processos que a gente passa, as provas que a gente enfrenta, a luta que você está passando hoje, todas elas redundam para algo maior. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero que você guarde no seu coração que o imediatismo, a pressa, a correria maluca, essas coisas tomam a nossa vida, a ilusão que a pressa produz, roubam de nós a força, o vigor, ao passo que à medida que a gente descansa em Deus, que a gente percebe o trabalhar de Deus na nossa alma, a gente vai sentindo paz, leveza, a certeza feliz de que as coisas ao meu redor não definem mais o padrão da minha vida. Olha que interessante. A dádiva vagarosa da intimidade com Deus é feita à mão de Deus. Eu costumo dizer que ela pode ser feita a 4 mãos. As mãos de Deus e as nossas mãos. As mãos dele fazendo o impossível, as nossas o possível. As mãos de Deus mexendo naqueles ambientes lá do íntimo que nem a gente gosta de mexer, pontas assustadoras que existem na alma, caminho de casa, mas tão assustador de tão íntimo. Só as mãos de Deus descem nesses emaranhados que nós temos na alma, mas as nossas vão sendo tocadas por Deus para agir em outras pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para fazer diferença na história. Aliás, o nosso Deus nunca vai trabalhar a nossa intimidade apenas como um produto egoísta e só meu. A droga mais devastadora que existe é a droga do eu. O nosso Deus vai trabalhar aqui dentro para que esse coração, uma vez curado, gere palavras de vida para corações aflitos ao meu redor. Minha palavra para você nessa nossa primeira aula é que você entenda
que o seu desafio como cristão íntimo de Deus, numa sociedade instantânea, é entender que essa dádiva é vagarosa, que ela leva tempo, que ela não é feita no estalar dos dedos, que ela é devagar, e esse devagar não é preguiçoso, é um devagar de graça, é um devagar feito para consciência e certeza da qualidade do processo, que é para quando chegar, vamos dizer, ao final, você poder dizer, bendita insistência divina, Deus foi trabalhando no meu coração, e hoje eu estou de pé, hoje eu posso glorificá-lo pelo que Ele é e pelo que Ele faz em mim. Ou seja, nós aprendemos a glorificar a Deus no processo. Não é fácil isso. Quero deixar uma coisa muito clara a você. Trabalhar com a intimidade com Deus não é trabalhar num terreno de facilidades. A intimidade com Deus não te blinda. Muito pelo contrário. Se Deus entrar profundo na nossa intimidade, Ele é luz. E como Ele é luz, vai escancarar os cantos mais sombrios da nossa alma. Só que Ele não vai trazer à tona aquilo que é ruim de mim para me destruir, mas para me sarar, para oferecer cura para aquilo que vem destruindo a minha alma. Nós temos uma mistura explosiva no peito de dores, de lágrimas. Se você quiser dar uma olhada na sua Bíblia, em Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo vai dizer, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu vou lá e faço. Eu sou carnal. É Paulo dizendo isso, dizendo, olha, a carne é uma inimiga íntima, que lá dentro fica forçando a porta. E ele termina o texto de Romanos 7 dizendo, mas graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo, Jesus é meu Senhor e Salvador. Ele me salva, mas também é o soberano da minha vida. Vivo para Ele, porque Ele é a minha salvação. Intimidade com Deus é ter a consciência plena desse grande privilégio. E privilégio aqui não é no sentido de um grupo seleto de pessoas. Privilégio aqui é no sentido de sermos alvos de tão grande graça, de tão grande dádiva. É bom que você guarde no seu coração uma certeza feliz que nunca mais escapará da sua mente. Ainda que pequenos, humanos, frágeis, indefesos, pequenos como somos. Principalmente se você olhar em relação ao universo, ao cosmos. Nós somos pequenos, frágeis, indefesos. Mas Deus resolveu habitar em nós. Somos templo do Espírito, somos sacerdotes de Deus, santuários do Altíssimo. E a obra de Deus vem sendo feita em nós e também através de nós. Portanto, o projeto inicial de Deus para nós é nos transformar em homens e mulheres que são, ao mesmo tempo, alvos da graça e refletores dela. É uma relação de retroalimentação. Nós buscamos a intimidade e crescemos. E porque crescemos, também buscamos mais intimidade. E isso vai se alargando. E a dádiva vai sendo trabalhada. Nunca se esqueça dessa certeza que eu estou colocando para você aqui hoje. Existe um desafio muito grande, que é o de ser íntimo de Deus numa sociedade instantânea. Mas essa sociedade instantânea não define o nosso caráter como cristão. O que nós somos hoje, como íntimos de Deus, é poder ter o privilégio de dizer que nós somos filhos amados do Pai. Que você é um filho, uma filha amada do Pai. É essa intimidade que te leva ao descanso, a poder entender que por mais instantâneo, imediatista e perigoso que seja o mundo, você tem paz. Que Deus te abençoe e te espero na próxima aula.